Fala, galera, tudo bom? Estamos mais uma vez ao vivo pela Rede Petrópolis Televisão, Canal 10 com vocês. Hoje nós trouxemos muita coisa boa, muita matéria legal, uma matéria incrível aqui do esporte, daqui da nossa cidade mesmo, do Clube Serrano, que eles estão fazendo uma campanha super maneira mesmo. E temos também uma entrevista com um mestre de karatê, o mestre Carlão, muito, muito legal para vocês, e um bate-papo, um bate-bola bem bacana sobre todos os esportes que ocorreram nesse final de semana aqui com a gente. Olá, galera, tudo bom? Tá bem recheado o programa Serra Esporte de hoje, né? Como a Tainá, minha amiga, já disse, né? Uma entrevista com essa fera do karatê, que é o Carlão, o mestre Carlão, que foi aluno, né, de uma grande lenda do karatê brasileiro, que é o mestre Lirton dos Reis Monassa. Essa entrevista com o mestre Carlão foi gravada na Academia Física, no antigo programa Serra Fight. A gente vai passar essa entrevista aqui, mas também essa matéria também já está na nossa página programa Serra Fight, ok? Página programa Serra Fight, página programa Serra Esporte, Wellness, qualidade de vida, né? WELLNES, Wellness, qualidade de vida, página programa Serra Esporte e página programa Serra Fight. Dá uma clicada lá, certo? Todas essas matérias já estão no canal no nosso canal do YouTube, programa Serra Fight, né? Que antes era Serra Fight, agora é Serra Esporte, né? Fizemos toda essa mudança, né? Então, essa entrevista com o mestre Carlão já está no YouTube, ok? Mas a gente vai passar uma parte dela aqui porque é muito bom. A gente falou assuntos excelentes lá e ele deu uma aula pra gente lá, né? Deu uma aula lá. E tem também sobre o Serrano, né? Como a Tainá falou também, a gente vai passar uma matéria sobre o Serrano, o nosso clube com muito orgulho, que está fazendo uma campanha aí para levantar totalmente, né? Subir totalmente. E o Serrano tem histórias maravilhosas. Por exemplo, eu não sabia, né? Essa matéria vai mostrar. O Serrano uma vez impediu o Flamengo de ser tetra. Olha só. E, coincidentemente, o Zico está participando dessa campanha para o Serrano também. Vocês vão ver. É muito bom mesmo. E o bate-bola do esporte em geral, final de semana, ok? Tem outras matérias também. Vocês vão ver no decorrer do programa, ok? Chama os comerciais aí, já a gente volta. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Galera, então, essa matéria sobre o Serrano que nós falamos, eu vou chamar aqui agora para vocês, tá? E assistam com bastante atenção, porque é uma campanha fantástica, que vai ser muito do nosso interesse de nós petropolitanos, tá bom? Solta aí. Quem lembra do gol de Anapolina que no ano de 1980 impediu que o Flamengo de Zico se tornasse tetracampeão estadual? Ele na ponta direita para Humberto, recebeu, é perigo para o Flamengo, a Luiz Carlos de fora da grande área para Anapolina, tirou, gol! Gol do Serrano! Bem, de lá para cá, passaram 36 anos e o clube petropolitano, que naquela época disputava com a elite do futebol carioca, amargou anos em divisões de acesso. O estádio Atílio Marotti foi se deteriorando com o tempo e o clube sofrendo para conseguir manter uma equipe profissional de futebol disputando ao menos a Série C do estadual. Só que no ano passado, a situação que já era complicada ficou ainda mais difícil. Sem dinheiro para bancar as viagens e o salário dos atletas, o clube decidiu não disputar o campeonato estadual. O ano passado também foi o ano que o Serrano, o Leão da Serra, completou 100 anos de existência. E em 2016, a história pode se repetir, já que, mais uma vez, o clube não tem condições de arcar com os custos de manter uma equipe profissional de futebol. E no apagar das luzes, quando tudo parecia caminhar para o fim do clube centenário,
um grupo de torcedores decidiu tentar salvar o Serrano. A campanha de financiamento coletivo Camisa com História Não Morre foi lançada pela Frente Azul, um grupo que tem entre os nomes responsáveis pelo projeto de resgate do Serrano o jornalista esportivo Dudu Monsanto, da ESPN. Em poucas semanas, muitos atletas e jornalistas foram sensibilizados e passaram a convocar os torcedores para evitar o fim trágico do clube de Petrópolis. Entre os nomes está Zico, que participou da histórica partida em que o Flamengo foi batido pelo gol de Anapolina. Apesar do Serrano ter me tirado um tetracampeonato com aquele famoso gol do Anapolina, acho que a volta do Serrano ao futebol do Rio seria bom para o futebol carioca e também para Petrópolis. Nossa equipe de reportagem conversou pelo Skype com o idealizador do projeto, que de São Paulo contou que a iniciativa surgiu em um projeto de gestão técnica de futebol que teve o Serrano como estudo de caso. E no final desse curso de gestão, que é um curso longo, a gente tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, que era traçar o planejamento estratégico para um clube, fosse ele fictício ou um clube real. E aí eu decidi fazer um estudo de caso sobre o Serrano Futebol Clube. E quando eu acabei esse projeto, esse diagnóstico, eu vi que era possível pegar aquelas ideias e transformar essas ideias em realidade. Bastava encontrar as pessoas certas que abraçassem a ideia e depois conseguir mobilizar a cidade de Petrópolis. A mobilização envolveu, além de Dudu, outras 15 pessoas de Petrópolis, ligadas direta ou indiretamente com o esporte, que desejavam ver o Serrano de volta à elite do futebol carioca. O objetivo é ambicioso, fazer com que em 2020 o clube de Petrópolis volte a ser o temido Leão da Serra. Mas antes disso, Dudu explica que é necessário fazer com que o Serrano consiga ao menos disputar a Série C deste ano. A gente é muito pé no chão, muito pragmático. O que a gente pensa? Cada passo tem que ser tomado de uma vez. O primeiro passo nesse momento é fazer as pessoas de Petrópolis terem ciência desse projeto, é fazer que essas pessoas abracem o projeto e ajudem na medida em que elas podem ajudar. E o primeiro projeto é fazer o financiamento coletivo dar certo. Porque uma vez que a gente fizer isso, a gente não vai depender de nenhum grande patrocinador para poder viabilizar o futebol profissional. O clube pode ser genuinamente tocado com o dinheiro dos seus torcedores, o que seria uma coisa inédita, seria um case mundial. Eu nunca vi um caso desse bem sucedido a esse ponto. Historicamente, o Serrano sempre foi um clube do povo, e para que ele volte à elite novamente como um clube do povo, a causa precisa ser abraçada pela população de Petrópolis. E a tarefa não é fácil. A meta é alcançar nos próximos 2 meses a quantia de R$250 mil. O volume de doações que está chegando me leva a crer que a gente sim, no dia 12 de abril, quando a gente vai ter o próximo arbitral da Série C, que a gente vai ter condições de chegar para a federação e falar, olha, nós vamos entrar no campeonato, nós vamos voltar ao futebol profissional. Eu tenho muita fé que a gente vai conseguir isso. Numa projeção, a gente tem a meta de R$250 mil. Se a gente chegar até o dia 12 de abril na casa dos 100 mil, a gente vai ter uma segurança para começar o parcelamento das dívidas, fazer o que for necessário de melhoria no estádio e já ter pelo menos uns 2 meses de folha de pagamento para poder fazer a seleção de comissão técnica, fazer a seleção dos jogadores e começar a tocar o projeto. E para ajudar o Serrano, é só acessar o site da campanha. O torcedor do Serrano tem que fazer o seguinte, o site de doação coletiva ele se chama Kikante, K-I-C-K-A-N-T-E, Kikante, kikante.com.br. O nome da campanha é Camisa com História Não Morre. Você tem várias opções para doar. Você pode doar via cartão de crédito, você pode emitir um boleto e fazer esse pagamento em lotéricas, no próprio banco. E aí você tem várias modalidades de recompensas para você participar. Você pode simplesmente doar a grana ou você pode comprar uma das recompensas que estão lá. O que tem saído mais é a camisa retrô azul do Serrano. Ela está R$ 89,90. Você vai lá, dá o seu kit, como eles chamam, você compra a camisa e ao comprar a camisa você vai estar participando desse financiamento coletivo ajudando o Serrano. Ok, vamos abraçar essa campanha, né, gente? É do nosso time, né? O Serrano, né? Da nossa casa aqui, que tem uma longa história, né? Excelentes jogadores. E a gente vai dar a volta por cima, com certeza. São os brasileiros e não desistimos nunca. E como essa matéria também foi cedida pela equipe do Jornal Panorama Petrópolis, Nelson Custer, equipe do Panorama Petrópolis, quero agradecê-los.
Vamos também a outra matéria cedida por eles, que são os gols de segunda-feira, ok? A cidade de Juiz de Fora recebeu no sábado o clássico Flamengo e Botafogo. E o alvinegro saiu na frente, Salgueiro cruza da direita, o goleiro Paulo Vitor falha no lance e Joel Carli só escora para abrir a contagem. O rubro-negro chegou ao empate com o Alan Patrick, que de fora da área acerta esse lindo chute sem chances para Jefferson. 1-1. Já no segundo tempo, Ribamar leva uma trombada de Wallace dentro da grande área. Pênalti. Na cobrança, Rodrigo Lindoso bate, Paulo Vitor defende e dá rebote para o próprio Lindoso aproveitar e se redimir. 2-1. Aos 36, Gabriel cruza na medida para Marcelo Cirino, livre, escorar e fechar a conta. Flamengo 2, Botafogo também 2. No domingo, o Vasco encarou o Volta Redonda em São Januário. E o camisa 10 da Colina foi o destaque do jogo. Primeiro, positivamente. Madison é lançado em velocidade na direita, cruza para trás e Nenê corta a marcação e bate no cantinho para fazer 1-0. Já na segunda etapa, Iago Pikachu é derrubado na grande área e a arbitragem marca o pênalti. Nenê cobra e o goleiro do Voltaço faz a defesa. E o erro custou caro. Cobrança de falta da intermediária e Niltinho, por trás da zaga, escora para empatar o jogo. Resultado final, 1-1. E quem se aproveitou do empate do Vasco para pular para a liderança da Taça Guanabara foi o Fluminense, que venceu o Madureira em Macaé. O primeiro gol do jogo foi de Gustavo Scarpa, em linda cobrança de falta. O tricolor suburbano chegou a empatar, também em cobrança de falta. Formiga bateu cruzado, a bola passou por todo mundo e só parou no fundo das redes de Diego Cavalieri. Cobrança de escanteio da esquerda, a bola resvala no primeiro pau e Cícero aproveita para fazer o segundo do Flusão no jogo. Fechando a partida, contra-ataque rápido do Flu, Scarpa bate cruzado e mais uma vez Cícero desvia para fechar a conta no Moacirzão. Placar final, Fluminense líder 3, Macaé 1. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Ok, voltamos. E temos um bate-bola aí sobre o esporte final de semana, né? Começando aí pela Fórmula 1. Nico Rosberg arrebentou. O que aconteceu, Tainá? Nico Rosberg ganhou o GP de Bahrein, né? Caramba, com certeza. Raikkonen ficou em segundo e Emerton em terceiro lugar. Nosso brasileiro Felipe Massa foi o oitavo. O oitavo. Inácia, 15º. Ou seja, ficou bem lá atrás, né? Foi a quinta vitória do alemão, que abriu agora uma boa vantagem para o tricampeão Lewis Hamilton. Ok. Temos uma de vôlei também. O que aconteceu no vôlei, Tainá? Vôlei. O Rio foi campeão da Liga Feminina de Vôlei. Parabéns, Rio. Estamos nos esperando cada vez mais. Eles ganharam de 3-7-1, né? Contra o Praia Clube. Excelente. Muito bom. E do vôlei diretamente para o surf, né? O que aconteceu? Depois de duas etapas, o australiano Mad Wilson está liderando a disputa pelo título mundial de surf. O brasileiro mais bem colocado é Ítalo Ferreira. Guardem esse nome aí, porque ele pode trazer bastante títulos para nós. E é isso daí. Na próxima disputa, Mad Wilson vai estar competindo lá na sua própria casa. A disputa vai ser lá na Austrália.
Ou seja, ele tem grande chance, né, de adquirir aí esse título mundial. Tem aquela energia, né? Tem, aquela energia na de sua casa, né? Não tem jeito. Com certeza. Gente, teve também um gol muito bizarro. Um gol que não aconteceu. Sabe aquele dia que você sai de casa e fala, hoje eu vou arrebentar? De repente, você dá uma tropeçada. É o dia que... Aí você levanta e fala, não, depois dessa daí eu vou, com certeza, eu tenho que ganhar. Aí você vai de novo, o que acontece? Tropeça de novo. Dá tudo errado. Aí levanta de novo, sou brasileiro, não desisto nunca. Vai, e acontece o incrível. O quê? Você tropeça de novo. Foi isso que aconteceu com o Marquinhos, ok? O jogador Marquinhos. Ele tentou e nada aconteceu. Solta aí pra ver como é que foi esse gol bem bizarro, esse pênalti. Que nem no torcedor nós vimos aí. Aí o próprio Marquinhos para fazer a cobrança da penalidade máxima. É ele contra o Rafael. Partiu para a bola. Marquinhos bateu na trave. Pegou o Rafael. Não. E tem que invalidar, porque o Marquinhos tocou 2 vezes na bola sem que tocasse com o adversário. Fica lamentando o jogador Marquinhos. Veja só, ele bateu, mas foi cheio de graça, hein? Autoconfiante, Maurício. Aquele chute de olhar para um lado e chutar para pênalti, acho que não dá, hein? Olha só. Bateu comemorando e fez um ato... Ok. Voltamos. A gente tá aqui batendo um papo, né? Com certeza, né? Fazer um programa melhor, né? E batendo um papo sobre o que aconteceu no final de semana. O que aconteceu no final de semana com você, Tainá? Péssimo, né? Falta de profissionalismo nosso, né? Mais lindo, gente. Não, mas a gente tá falando sobre essa matéria. Com sobre certeza. Esse gol. Motovelocidade, que é um mundo bem preciso, igual da Fórmula 1, bem preciso. O que aconteceu no motovelocidade? Tem que tomar bastante cuidado, né, Felipe? Bastante cuidado, porque é um esporte técnico, bem perigoso. Sim. O que aconteceu no motovelocidade? Nos diga. Bom, mais um acidente, né? Mais um acidente, porque quem ganhou foi Idam Paui, piloto da Malásia, que havia pontuado na categoria. Ele cruzou o primeiro lugar e logo em seguida veio Narodin com olhos cheios de sangue, né? Doido para cruzar o segundo lugar para levar 2 bandeiras da Malásia, né, para o pódio, mas infelizmente na última curva ele caiu e acabou chegando em 10º lugar porque ele levantou, ele ainda, né, ele foi bem forte, ele levantou e foi levando a moto e cruzou o 10º lugar. Tem que 11º lugar. 11º lugar, né? Tem que ter bastante coragem para levantar, empurrar a moto para chegar até o final. Lembra muito a São Silvestre, né? Aí corridas, atletismo e tal, que as pessoas vão até não aguentarem mais, né? E no moto velocidade, mas chegam até o final. No moto velocidade também teve o seguinte: horas depois, na categoria principal, a fera Valentino Rossi estava em 4º. Isso é, ele estava fora do pódio. Até a última volta o que aconteceu? O italiano Iannone fez uma lambança. Ele simplesmente caiu e derrubou outro com ele. Isso é, jogando o pódio nas mãos de Valentino Rossi. Certo? Ok? E tem... Bom, a gente não está com essa corrida aqui, mas temos aí um tributo a Valentino Rossi, que é uma fera mesmo, né? Solta um pouquinho desse take aí pra gente. In piedi sul divano, con il cuore in mano a tifare sto marziano, ti porto nel cuore, Vale sei il migliore, questa è la storia di un grande campione. Ogni domenica in piedi sul divano, con il cuore in mano a tifare sto marziano, ti porto nel cuore, Vale sei il migliore, questa è la storia di un grande campione. Mi ricordo i tempi con la Piglia a 2 tempi, con la prima pole a Brnone sali e scendi, il primo successone nei grandi eventi, e neanche ad anni 20 eri già un campione. E nel 97 messa tutti le manette, sembrava che corressero con delle biciclette, sembravi un animale e grande Vale, arriva finalmente il primo titolo mondiale. Poca vacanza, ora c'è la 250, 2 cadute subito serve l'acqua santa, ma si rialza, la paura fa 90 e la sua pila canta e quasi Loris non riagguanta. Anno successivo diverso dal primo. Ok, gente, ó, restante desse vídeo, como todos os outros que a gente passa aqui, estão na nossa página, as 3 páginas, Programa Serra Fight, Programa Serra Esporte, certo? E o Elmos, Qualidade de Vida, nosso canal no YouTube também, Programa Serra Fight e Programa Serra Esporte. Dá uma clicada lá.
E, gente, olha só, estão quase terminando o programa, mas antes de passar a matéria com o mestre Carlão, certo? Na Academia Física, vou mostrar aqui, Tainá vai falar sobre um grande parceiro do programa, que é o Diogo Bittencourt, né? Isso, beleza.com. Eles que dão um tapa no nosso black, né? Como o Felipe sempre diz. E queria mandar um beijão para toda a equipe aí que trabalha com o Diogo. Muito obrigada pelo profissionalismo de vocês. Olha o cara aí, a pose do cara. E confiram, galera, confiram porque vale muito a pena. O cara manda imagem, muito, né? isso. Olha lá, as garotas Ele também. manda muito. Sim, as meninas. Shopping Estação, né? Shopping Estação número 32. Beleza.com. Beleza. E voltamos pra gente. Ok. Gente, obrigado pela audiência, tá, de hoje, ok? Reprise desse programa segunda-feira, às 13h30, ou em qualquer outro horário, cedido gentilmente pela Rede Petrópolis Televisão. Tainá, muito obrigado pela audiência. Pela audiência, não pela presença, né? Na verdade, ela tá me vendo e eu tô vendo ela. Eu assisto também. Ok? Muito obrigada, Felipe Nogueira. Obrigado, Tainá. Tamo junto. Obrigado parceiro. você pela audiência. E, gente, muito essa obrigada. entrevista a gente vai passar um pouco dela, mas também já tá no canal do YouTube, ok? Com o mestre Carlão do Karatê. Tenha uma ótima semana. Pra vocês. Manda ver. Beijo. Fala, galera do programa Serra Faz, tudo bem? Beleza? Olha só com quem eu tô aqui, com o mestre Carlão. Bom, meu nome é Carlos Augusto Soares, quinto dan de Karatê, árbitro da Federação de Karatê, conhecido hoje como organização, conhecido como oficial que está dentro dos Jogos Olímpicos, né? Se Deus quiser, vai entrar oficialmente uma hora dessa, né? Estamos torcendo, né? Estamos torcendo. Estamos, pelo menos, adaptando as regras para que haja uma aceitação do público, entendimento também do público, né? E também manter a integridade física dos atletas, que é muito importante para o esporte olímpico, né? Maravilha. Mestre Carlão é um dos pioneiros do Karatê em Petrópolis, desde 1978, ele passou para mim aqui agora há pouco, e é aluno de uma grande lenda chamada... Professor Lirto dos Reis Monassa. Com muito orgulho, né? Mestre, olha só, o que eu faço sempre de costume, saber como começou a sua história no Karatê, por que começou, o que levou o senhor a começar? A primeira coisa, eu era uma criança muito agitada, né? Não parava quieto, então eu comecei no judô, mas não me adaptei bem ao judô, não gostei muito, e passei pro Karatê e comecei a treinar, na época foi no Werneck. O professor Lito entrou primeiro no Clube 85, depois saiu de lá, foi pro Werneck, aí lá eu ingressei com ele e os atletas dele, né? E de lá eu consegui ser tricampeão estadual na mão dele, né? E depois viajei com o filho dele para o exterior, nos Estados Unidos, fomos campeão em equipe lá no Brasil. E eu fui em terceiro lugar no individual, sendo em primeiro lugar um japonês que vem lá do Japão mesmo, especialmente para ganhar esse torneio. E um outro japonês que era naturalizado americano, mas era japonês, o Hiro Okazaki, né? O nome dele. E eu fiquei em terceiro lugar no individual, né? Ok. Atualmente o senhor trabalha com o Karatê assim, lecionando, não é, mestre? E preparando pessoas para a competição, não é? A competição nem tanto, entendeu? Eu procuro forjar mais a formação de caráter, a conduta moral das pessoas. As crianças, então, eu procuro ajudar muito os pais em relação a dever de casa, a malcriação dentro de casa, respeitar pai e mãe. Porque se uma criança não respeita um faixa preta, imagina em casa. Não é mesmo? Então eu procuro sempre falar com os pais, hoje, olha, o senhor está passando um dobrado, mas aí a gente vai vendo reconhecimento, a criança vai se adaptando, entende? Porque o Karatê tem isso, ele é um formador de caráter, né? Porque o Funakoshi, quando ele fez o Karatê, ele fez para formar cidadãos, tanto é que não tinha competições. Ele acreditava que a competição criava um ego de ser campeão, e isso era uma coisa efêmera para ele. O mais importante era formar cidadãos a pessoas controladas. O Karatê era para ser que nem fosse o Krav Maga hoje, não tem competição, porque o Karatê é para quebrar, o Karatê não é para dar 2, 3 golpes, o Karatê é um golpe. Né? Então, baseado nisso, ele não poderia haver competição. Com a morte do criador do Karatê moderno, né, para se dizer assim, o Nakayama introduziu a competição. Não é? E aí, a partir daí, houve realmente um reconhecimento, uma divulgação muito grande do esporte, mas o seu idealizador não queria competições. Esse é que não queria. E eu baseio muito nisso. Quem quer competição, como eu gosto de competir, eu mostro o caminho, lógico. Mas a minha primeira coisa, eu prefiro ter uma pessoa de caráter do que um campeão mau caráter. Então, eu primeiro forjo o cidadão. Muitas vezes crianças, adolescentes chegam comigo na faixa roxa, eu já vejo que
não dá para ser um faixa preta, não vai ser meu faixa preta, porque não merece, não é só tecnicamente que ele tem que ser uma pessoa de moral, tem que ser uma pessoa de palavra, tem que ter conduta com seus familiares. Então eu comigo, eu mando para outro lugar, vai se formar em outro faixa preta em outro lugar, porque eu não formo com faixa pretas assim. Porque karatê do corpo, mente e espírito. Estão tendo uma aula aqui completa, né? Mais uma coisa, essa questão, a origem das artes marciais, o karatê e tal, seria para defesa pessoal, para ele ser fazer um bem para a humanidade, para o próximo, para ele mesmo. Agora, quando entra essa questão de competição, e isso atrapalha um pouco, tira um pouco o foco, mestre? Ah, certamente tira. Olha, crianças então, nossa senhora, várias pessoas, pais, eu vejo pela experiência, né, que eu fui faixa preta em 1990, né? Todas as crianças começam muito cedo na competição, desistem, enjoam. Porque o karatê, quando você pensa em alta performance, ele começa a ser muito repetitivo. Isso a criança não aguenta. Aquela coisa de repetição, eu falo, por que eu tenho que repetir? Eu já estou fazendo bem, não. Aquilo tem que ser exaustivamente para sair quase no feeling mesmo, quase no suor. A pessoa não pode pensar, aquele movimento tem que sair. Às vezes, muita criança, às vezes, também, ou por questão da rotina de treinamento que é muito intensa, como também, às vezes, quando depara com coisas que, como é que eu vou te falar, que traumatizam ela, que é a perda, a derrota. Hoje, pai e mãe faz pelo filho, tudo diz amém. Porque, devido ao trabalho, eles não estarem em casa, o pouco tempo que eles têm com os filhos, eles acham duro falar não. Tem esse problema, né? E às vezes a criança fica sem limites. E quando ela perde, ela mostra aquele temperamento que não sabe lidar com a perda. E a vida nada é mais do que perder e ganhar todo dia, né? Nós um dia vamos perder um parente, um dia vamos perder o emprego, um dia nós vamos perder alguma coisa. A gente tem que saber lidar com isso e da melhor forma possível contornar isso. E o karatê tende a trazer esse equilíbrio na pessoa. Porque também seria então seria esse outro lado, né? Porque tem um lado da defesa pessoal, da competição e da construção na vida de um ser humano, que é muito importante, né? Verdade. Porque a própria palavra karatê, ela vem seguida da palavra do. Então o cara, quando a gente fala de cara, a gente está falando das emoções. Cara é o vazio, esse vazio é o branco é a união de todas as coisas. Então o medo, o pavor, a autoconfiança, o ego, isso tudo tem que ser uma coisa só e você controlar. O T é a parte técnica, é o chute, é o golpe perfeito, é a precisão. E o Do é a parte da estratégica da luta, é a parte do conhecimento, da filosofia do karatê. Então, todo professor de karatê tem que pensar sempre em introduzir isso para o aluno, né? Essas três fases, corpo, mente e espírito.